esta manhã abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, e vamos saúde, e vamos ler o verso 18. Vamos dar início nesta manhã a uma série de meditações sobre aquilo que Jesus disse nesta palavra que nós vamos ler. Em princípio serão 5 mensagens, mas só Deus sabe. Vamos ler aquilo que a palavra do Senhor diz, que foram palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu vou ler uma forma mais correta para que nós possamos entender aquilo que nós vamos dizer. Há palavras hebraicas, aramaicas e gregas, e às vezes as pessoas, como só leem o português, não entendem o sentido. Então, o sentido que Jesus quis nos dar, e eu vou agora ler de outra forma, para que possamos entender. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Estas foram palavras de Jesus, e é sobre esta palavra que nós vamos começar uma série de meditações. Edificarei a minha igreja, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Disse, quem é que disse isto? Quem é que falou isto? Jesus. Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Primeiro ponto que é muito importante nós pensarmos nisso e assinalarmos e escrevermos para não esquecer: quem edifica a igreja é Jesus. Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. Senhor Jesus é que edifica a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Eu estava a ler durante estes dias. Há muitas chamadas igrejas, mas na visão de Deus só há uma igreja. Qual? Aquela que Jesus edifica. Amém. Não é, às vezes até faz confusão. Tanta igreja, com tanto nome tão estranho, não é? Mas a igreja não é de mais ninguém. A igreja é de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. A igreja é de Jesus. Os irmãos creem nisto? Amém. Quem crê, diz comigo: a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. E aí, se nós acreditarmos que a igreja é do Senhor Jesus, é com esta premissa que o Senhor Jesus continua a falar e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas qual igreja? A igreja do Senhor Jesus.
Não, as portas do inferno quer dizer o governo do inferno. Porta tem uma simbologia, quer dizer governo. O governo do inferno não tem como lutar e prevalecer contra a Igreja do Senhor Jesus. É bom nós pensarmos nisto. Há muitas pessoas por aí a fazer muitas coisas estranhas. Pedro, isto é uma conversa entre Pedro e Jesus. Jesus e Pedro. E Pedro faz uma declaração tão importante. Porque se nós voltarmos atrás, nós vamos encontrar que Jesus está a falar e está a perguntar: o que é que os homens pensam que eu sou? E depois uns dizem: é um profeta, é o Moisés, é o Elias, é este, é aquele, é aquele outro, enfim. Depois Jesus diz: e vocês, quem pensam que eu sou? É muito interessante, Jesus está a falar com os seus discípulos. E Pedro diz: tu és o Filho de Deus vivo. Como é que Pedro, de repente, sai com esta frase? Por revelação. E este é o ponto fundamental. Para nós entendermos Deus, temos que ter a revelação de Deus. Para nós entendermos a palavra de Deus, nós temos que ter revelação da palavra de Deus. E esta revelação é esta rocha. O Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. O Verbo é Deus. É a rocha fundamental. Por isso o Senhor Jesus diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus aqui lança a semente da igreja, não das igrejas. Eu quero frisar hoje de manhã, principalmente hoje de manhã, isto. Jesus lança a semente da igreja. Da igreja apostólica, da igreja que Jesus é a cabeça, que Jesus governa, que Jesus edifica, que Jesus tem a sua autoridade. E porque Jesus tem essa autoridade, o inferno não pode avançar. O inferno não pode. Mas estou a falar da igreja de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu agora vou ser um pouco mais atrevido. Jesus não está a falar da Assembleia de Deus. Jesus não está a falar da Igreja Batista. Jesus não está a falar da Igreja Pentecostal ou da Igreja Católica. Jesus não está a falar... Não! Jesus está a falar da sua igreja. Amém. Amém. Glória. Amém. Jesus está a falar da sua igreja. É tão importante nós interiorizarmos isto. Gostaria de vos convidar a abrir a Bíblia em Romanos 15:4. Jesus está a falar sobre a sua igreja. E os apóstolos depois vêm dar-nos ensino, vêm levantar os fundamentos, apontar para a pedra angular, o fundamento principal, que é Jesus Cristo. Agora vamos ler o que é que Paulo, o apóstolo, fala à igreja em Roma. É tão importante, há pessoas neste momento, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, há pessoas neste momento que só leem partes da Bíblia. Que só dão importância a partes da Bíblia. Agora vamos ler o que é que Paulo diz aqui, Romanos 15:4.
Todos encontraram? Amém. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Paulo está a dizer à igreja em Roma. Estão a ouvir bem o que eu estou a dizer? Paulo está a escrever à igreja em Roma que tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Jesus, antes de subir ao céu, ele dava palavras muito interessantes e diz aos seus seguidores, aos seus discípulos: ensinai aquilo que eu vos tenho ensinado. Amém. Há tanta gente que ensina tudo, menos aquilo que Jesus ensina. Por isso eu quero frisar nesta manhã: a igreja é do Senhor Jesus. E os ensinos devem ser do Senhor Jesus. Não deve ser a minha opinião, a sua opinião. Deve ser a opinião de Deus. Amém. Amém? Então tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Agora eu vou dar-vos um resumo. Ainda só estou na introdução, pode ser? Pode? Amém. Vou dar-vos um resumo ou um sumário. Quem é que anda na escola aqui? Boa. Então vou dar um sumário. Vocês já viram o que é um sumário, não é? É o resumo. Vou dar um sumário desta série em que nós vamos ouvir acerca de Deus, acerca da igreja. Hoje vamos falar o que é a igreja. Seguidamente, iremos falar sobre a igreja primitiva. De seguida, falaremos sobre as divisões da igreja. Depois falaremos sobre a igreja moderna. Que coisa estranha. A igreja moderna? Pois é. Lá chegaremos. E finalmente, se assim Deus permitir, falaremos da necessidade de voltar à igreja primitiva. Amém. Então, são mais ou menos 5 pontos e hoje vamos falar o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma casinha que tem uma tableta à porta e que tem o horário dos cultos? Não! A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem para juntos seguir e cultuar a Deus. Amém? A igreja não é as paredes, não é a sala, o salão, o templo. Não é? Agora, em Aveiro nós temos um templo. Não é as 4 paredes. Não, a igreja é o conjunto das pessoas que vêm seguir Jesus e cultuar a Jesus. Isso é que é a igreja. E obviamente para seguir Jesus, cultuar a Jesus, é num local, num templo, numa sala. Amém? Então a igreja é ou deve ser, agora repararam nesta frase, é ou deve ser uma comunidade. Onde devemos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, chorar com quem chora, alegrar com aqueles que estão alegres. É uma comunidade. A Bíblia diz que a igreja são todos os crentes, todos os salvos de todo o mundo. Isso é a igreja. Aqueles que foram salvos no passado, aqueles que são salvos hoje e aqueles que irão ser salvos no futuro. Isso é a igreja. Isso é a igreja no seu todo, no seu global. Mas vamos atentar agora para o significado mais profundo do que é a igreja. Quando surgiu esta palavra, igreja que tanto
na língua romana como na língua grega, há um palavrão, chama-se eclésia. Os estudiosos começaram a dizer, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer nada mais, nada menos que assembleia ou congregação, onde as pessoas se juntam em assembleia, onde as pessoas se congregam, onde as pessoas se juntam. Isso é a igreja. Este é o sentido da palavra eclésia. Um palavrão do latim, do grego, que quer dizer reunião dos que foram chamados para fora. Eclésia quer dizer chamados para fora. Chamados para fora. O que é isso? Quem é que quer ser chamado para fora? O que é que isso quer dizer? Esta é uma verdade que é assustadora, mas tem muito peso para Deus e para a Igreja do Senhor Jesus. Agora eu vou explicar. Jesus chamou pessoas para fora do padrão do mundo. Jesus chamou pessoas para fora do padrão do mundo. A Igreja não vive, ou não deve viver, segundo o padrão do mundo. Por isso é que ele aplica esta palavra, eclésia, chamados para fora. Então agora estamos todos aqui dentro e vamos ser chamados lá para fora. Não. Chamados para fora do comportamento do mundo, dos hábitos do mundo, dos vícios do mundo, das tendências do mundo. Chamados para fora. E porque são chamados para fora, se reúnem em ajuntamento ou em assembleia. Não vivemos mais como o mundo vive, vivemos realmente à parte. Agora uma graça. Somos ETs. Você não está mais ligado a este mundo. Está ligado ao reino dos céus. E se alguém diz que você não tem os parafusos todos, é verdade. Porque já não estou aqui. Já não vivo por aqui. Eu agora vivo, não é na lua, é acima da lua. Eu vivo acima da lua. Não é? Alguns dizem que nós somos lunáticos. Nós vamos aumentar ainda. É melhor ainda. Não vivo na lua, vivo acima da lua, porque a minha Bíblia diz que eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde? Por cima da lua. Já reparou nisto? Estamos acima, lá em cima. De vez em quando damos uma graça aqui. Ainda estou aqui. Mas estou aqui com uma missão de chamar pessoas para fora da escravidão que o mundo oferece. Chamar pessoas para fora, para não viverem mais como o mundo vive, mas terem uma esperança, terem uma direção, terem um caminho. Então, isto é igreja. Igreja, segundo a Bíblia, é aqueles que foram um dia, tiveram um encontro com o Senhor Jesus e não vivem mais para este mundo. O próprio Senhor Jesus, a certa altura, disse: vocês não são deste mundo.
Quem quer viver neste mundo, que viva. Eu não quero. Eu só estou aqui de passagem. Pastor Mário, só estou aqui de passagem. Só estou aqui de passagem. E espero que esta passagem seja breve. Amém? Obviamente, igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem, que se congregam. E depois temos aquilo que nós chamamos as igrejas locais. Há a igreja global, que é um conjunto de pessoas, e depois temos as igrejas locais, que é o conjunto de pessoas que pertencem à igreja global, que se reúnem em diversos sítios. A Bíblia dá-nos algumas referências. Comunidades locais. Vou dar só um exemplo ou dois. Por exemplo, em 1 Coríntios 1 e 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto, era como se eu dissesse: a igreja, estou aqui a transmitir uma mensagem à igreja de Deus que está na cidade do Barreiro. Amém. A igreja de Deus que está na cidade do Barreiro faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, cada um de nós é um membro da igreja. Desde que, aquele dia, aquela hora, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e tornámos-nos membros da igreja do Senhor Jesus. Amém? Cada um de nós é filho de Deus. Sim ou não? Quem é filho de Deus faz assim. Amém. Amém. Então, sendo eu filho de Deus, sou membro da igreja que o Senhor Jesus está ainda a edificar. Agora, aqui uma graça para alguns. Quantos sabem quantos capítulos o livro de Atos dos Apóstolos tem? São muitos, mas quantos são? Registados, veja só, agora, um pouco desta graça. Registados estão 28. Mas alguns de nós dizemos que o livro dos Atos dos Apóstolos ainda não terminou de ser escrito. Porquê? Porque o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja e a igreja ainda não terminou. E porque a igreja ainda não terminou, esse livro ainda está a ser escrito. Jesus está, com certeza, a registrar tudo o que se passa na sua igreja. Eu torno a frisar que isto é muito importante. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos reunidos em nome de Jesus. Não estamos reunidos em nome de ninguém. Porque a igreja não é de mais ninguém a não ser de Jesus. Nos tempos em que nós vivemos, temos que ter esta consciência. Quando alguns de nós dizem ao amigo, ao vizinho: eu vou à igreja. Qual igreja? Do Senhor Jesus. Qual é a igreja que tu pertences? A igreja do Senhor Jesus. Durante muitos anos, eu respondia isto às pessoas na rua. Qual é a igreja que você pertence? A igreja do Senhor Jesus. Então, mas você não é da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é uma denominação onde a igreja vai se reunir. Estão a fazer entender? Amém. Como podia ser outra qualquer. Mas graças a Deus,
pelos pastores fiéis, dedicados da Assembleia de Deus. Obrigado, pastor Mário, pelo seu trabalho, pela sua fidelidade. Porque foi através de pastores assim que o movimento da Assembleia de Deus surgiu. Pessoas fiéis a quem? A Jesus. Não foi ao movimento. Fiéis a Jesus. E eu dou graças a Deus que eu nasci de novo dentro do movimento da Assembleia de Deus. Mas podia ter sido de outro qualquer. Pronto. Não faço diferença. Não faço diferença. Eu amo os meus irmãos batistas, luteranos, metodistas, enfim, por aí fora. Amém? A igreja é do Senhor Jesus. Jesus disse sobre esta rocha. E depois eu encontro. Eu estive quase para fazer este apanhado. Mas eram tantos que eu disse, não, vou ficar por aí. Tantos versículos a dizer que o Senhor é a nossa rocha. A rocha da nossa salvação. A rocha onde nós podemos colocar a nossa vida bem firme. Onde nós podemos cultuar ao Senhor porque nós temos a vida bem firme nesta rocha que é Jesus. Há tantas más interpretações. Até há interpretações que dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Por causa desta má interpretação. Mas a rocha é Jesus. E é Jesus, a rocha, que edifica a igreja. Amém? E é por causa de Jesus, a nossa rocha, que nós estamos aqui hoje, esta manhã, e estamos a transmitir a outros que Jesus é a rocha da nossa salvação. É Jesus que é a rocha da igreja, porque Ele também, além de ser rocha, Ele é a cabeça da igreja. Amém? Quem acredita nisto? Fica de pé. Jesus é a rocha da nossa salvação. E sobre esta rocha é Jesus que edifica a igreja. Não a igreja A, B ou C, mas a sua igreja. Meus irmãos, nós estamos aqui para vos servir. Mas é Jesus que responde à oração. É Jesus que toca as vossas vidas. É Jesus que cura as vossas doenças. É Jesus que supre as vossas necessidades. Porque Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém? Amém. Obrigado, Senhor, nesta manhã. Porque nós podemos transmitir que Tu és o Senhor da igreja. Tu és o cabeça da igreja. E que cada um de nós possa confiar somente em Ti, sem limites. Senhor, que nós possamos depender somente de Ti e reconhecer em Ti o senhorio, reconhecer em Ti a rocha da nossa salvação. Amém?